Graça e paz. Tentar continuar a fazer os vídeos de uma melhorada. Eu fiz o vídeo mais cedo, bem mais cedo. Ainda está sendo carregado o vídeo ruim, mas eu mandei assim mesmo para vocês verem a dificuldade que eu estava tendo de fazer a aula. Então, eu queria, do ponto que nós terminamos ali o primeiro vídeo, falar sobre o ponto de vista cristão evangélico sobre o assunto que estamos abordando, que fala sobre o controle de natalidade. Eu tenho certeza de que não é um assunto difícil, né, de compreender, né, mas deve ser observado algumas questões para que a gente não cometa erros, né, e como igreja tentar interferir na vida das pessoas nesse sentido, porque o líder não pode querer gerir a vida pessoal familiar, a vida familiar das pessoas. Não, não, porque vocês não fazem só dois filhos, porque vocês não têm três filhos, porque vocês não aproveitam a vida, não tem um, não fica dando pitaco na vida dos outros em relação a isso. Deixe deixar as famílias se adequarem às suas necessidades e se eles pedirem um conselho, uma orientação, mas que não se relacione a essa questão de controle de natalidade. Deixa as pessoas viverem suas vidas, deixa elas enfrentarem as suas dificuldades, porque tudo serve para o crescimento, a construção da vida a dois, né? Às vezes os apertos nos forçam a crescer mais, a alcançar o amadurecimento. Tudo isso é válido. Então, o que nós precisamos, como líderes, estar preparados para quaisquer solicitações e, à luz da Bíblia, né, orientá-los, né, trazer uma palavra de conforto, de fortalecimento espiritual, uma palavra de busca à santificação, à santidade, porque é fundamental e como pastores, como líderes que somos, como responsáveis por um grupo de pessoas, nós devemos estar sempre preparados para isso, ok? Então, sob o ponto de vista cristão, o uso de contraceptivos fora do casamento é certo ou é errado? Bom, vai depender da forma como se observa isso. O uso desculpa, o uso do contraceptivo, não havendo a, a junção do esperma com o óvulo, que dá origem ao embrião, que é a fecundação, né, não vejo um problema nisso, tá? O uso do contraceptivo preventivo, tá bom? Tá? Agora, você sabe, um homem e mulher, que o uso de contraceptivos causa algumas alterações físicas, principalmente na mulher. Então, deve ser sempre conversado, tratado direitinho, né? Mas, por exemplo, a Igreja Católica é contra o uso de contraceptivo, tá? E a eles, pelo fundamento que eles buscam, também não vejo o posicionamento deles errado, mas também olhando por tudo aquilo que nós já tratamos em aulas anteriores sobre o aborto, sobre a pró-vida, né, buscando sempre estimular aquilo que é saudável, que é bom, que é importante, a gente percebe que nós não podemos utilizar nenhum tipo de mecanismo que interrompa a vida, mas para evitar uma gravidez, né, é claro que fica a critério, vai ter gente que vai ser contrário a isso, né? A minha família, eu opto por um. Você imagina eu ter 10 filhos. Eu não posso ter 10 filhos. Aí vai me dizer, se não quer ter 10 filhos, não se relaciona sexualmente. Estou falando um exemplo, me usando como exemplo, né? Mas, como eu falei, que o sexo, ele é, além de procriação, ele é recreativo, ele promove
a unidade, né, é santificado pelo Senhor na pureza do leite, sem mácula. Então, tudo isso deve ser considerado. E olhando nessa ideia de, além da procriação, ter outras funções do sexo, então hoje temos a ciência que nos ajudou a evitar, né, a gravidez, que não é indesejada, mas vamos colocar como planejada, né? Eu acho que hoje dá para se preocupar com isso, dá para se pensar nisso, né, para administrar sua família, né? Eu tenho 2 filhos. O custo para a manutenção da educação e tantas outras coisas dos meus filhos é de valor considerável. Então você imagina um terceiro, você vai ter que baixar a realidade, né, para tentar nivelar para os 3 iguais. Se for um quarto, vai chegar uma hora que não vai dar. Não vai dar para, se der para um e não der para os outros 3, vai ficar difícil. Então, por isso a necessidade de planejar, o planejamento familiar, ele é importante, ele é fundamental. Em contrapartida, você vai olhar os 2 aspectos disso. O primeiro é que, havendo um planejamento e você diminuindo o número de filhos, né, consequentemente, para as gerações futuras, né, as famílias vão diminuir. Vamos olhar para o lado da religião, os muçulmanos. Os muçulmanos não vão ter sua religião diminuída porque eles fazem muitos filhos. Então a religião passa de pai para filho e assim sucessivamente. É uma cultura religiosa familiar, né? O cristianismo tende a, tendo esses pensamentos, né, a reduzir o número de cristãos. É claro que a gente fala num aspecto familiar, mas se for considerar a propagação do evangelho no alcance de todas as pessoas universalmente, claro que a eficácia da pregação do evangelho não vai ser em nenhum momento interrompida, tá? Então vamos lá. É, ainda sobre o ponto de vista cristão, né, nós somos, é errado para algumas pessoas o uso de contraceptivos. E também falei sobre a questão do aborto, né? Impedir o filho já concebido é uma irregularidade, é um crime, é imoral. Eticamente falando, nem se diz que é considerado, não, né? Vamos lá, tipos de controle de natalidade. Contraceptivos que usam antes da concepção. Antes da concepção é o que comumente se é utilizado hoje. Forma permanente para o homem, a vasectomia, né? Por exemplo, né? Tem homens que, né, escolhem, ao invés de colocar a mulher para fazer o procedimento, o homem se coloca no lugar dela. É menos invasivo, né? Causa menos prejuízo fisicamente para o casal, né? A vasectomia do homem. É claro que é, é claro que tudo deve ser considerado um arrependimento, porque para o homem a vasectomia é reversível, né? A ligação de trompas com o tempo se torna irreversível também. Agora me foge a memória isso. Não dá para confirmar. Mas precisamos pensar bem num aconselhamento pastoral, você indicar um, uma forma diretamente que afeta o físico da pessoa, você orienta, não, faz vasectomia, faz ligação. Não cabe a nós, líderes, fazer isso, tá? Mas a levá-los a refletir sobre a provida, sobre o futuro, sobre as outras necessidades, sobre o arrependimento que pode acontecer, tudo isso deve ser considerado e dentro da liderança você precisa estar preparado para alertá-los a isso. Bom, então mantenhamos o cuidado com as famílias. Eu já vi casos de pessoas, ouvi casos de pessoas que
porque tiveram esse chamado arrependimento. Não teve jeito. Aí buscaram outra forma, que é da adoção. A adoção para aqueles que não podem ter filhos ou que decidiram não ter mais, né, é uma alternativa considerável. Tá? Você também precisa dar as orientações necessárias para que não haja problemas em relação a esse tipo de decisão. Tá? Não sou, não tenho questionamentos contrários à adoção, mas é importante você também levar a conscientização e a responsabilidade que é criar permanentemente como filho, porque já na verdade não é uma consideração, porque a partir do momento que a pessoa adota, todas as prerrogativas de filho passam para essa criança adotada. Então tem que ter consciência de tudo isso, os direitos, os deveres, as obrigações, tudo está relacionado conforme a lei prevê. Então, tenham sempre o discernimento e a capacidade clara de orientar aqueles que buscarem um aconselhamento de vocês, tá bom? Então, vou seguir para o nosso próximo tema, mas eu quero então concluir esse assunto, controle de natalidade. Eu vou encerrar esse vídeo para completar o primeiro, tá ok? E já faço o segundo vídeo, o terceiro vídeo falando sobre questões de desejo e ambição. Né? Precisamos entender isso à luz da Bíblia, segundo a ética cristã. Beleza?